pedindo, Pai, que os nossos amigos espirituais possam assim intuir a palestrante, a nossa amiga Cecília, que abra os nossos ouvidos e os nossos corações para que possamos assim entender esse ensinamento de hoje, para que possamos levar no nosso dia a dia e praticar. Pedimos assim que esteja sempre conosco e mais uma vez obrigada e que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cecília. Sejam bem-vindos, quem vem a primeira vez no Joana de Ângeles. E vou confessar para vocês que agora eu tive medo. Mas graças a Deus funcionou. Eu não sou muito da área de tecnologia, então desculpa o atraso, nós estamos com um minutinho de atraso, mas eu vou conseguir fazer dentro do tempo certinho. Então, como a Marisa leu, a palestra é sobre medo, né? Tendo medo, que está no livro Fonte Viva. E Emmanuel, quando ele descreveu esse capítulo, Tendo Medo, ele utilizou a parábola dos talentos. Mas especificamente o versículo 25 da parábola dos talentos. Eu vou falar resumidamente da parábola, mas a gente vai explanar e exemplificar mais a respeito dessa sentença, né? E tendo medo, escondi na terra o teu talento, que é o versículo 25. Então, a gente tem uma agenda. Primeiro, a gente vai conceituar o que é o medo, de acordo com a filosofia, com a ciência. Falar sobre a parábola, sobre os trabalhadores de última hora, né, sobre servir e a importância de estarmos à disposição do serviço. Falar a respeito de um estudo chamado Estudo da Omissão. E, para finalizar, com um exemplo edificante. Antes da gente entrar sobre o conceito de filosofia, vamos pensar um pouquinho, né? Será que a gente tem medo? Vamos pensar aqui, né? Respondam para vocês mesmos. Será que você tem medo? Tem medo, Ana? Eu tive muitos. Ainda tenho. Será que a gente tem medo dos acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor? Na nossa vida, né? Na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta? Será que a gente tem medo de nós mesmos? Das nossas ações, né? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem assim: nossa, eu não sei o que eu faria se eu estivesse nessa situação ou se eu passasse por essa condição, né? O que mais nos assusta, né? E o que o medo pode causar em nós? São alguns questionamentos que a gente pode refletir. E eu coloquei o medo porque é o tema da palestra, mas na verdade a gente pensa nas aflições de um modo geral, nas dores pelas quais nós passamos. E são muitas, né? Várias adversidades, frustrações. E aí a gente tem um legado muito maravilhoso, que é o legado do Cristo. Quando a gente pensa no Evangelho, a gente vê que o Evangelho ele é um tratado. Ele é um tratado onde a gente encontra informações a respeito do mundo da psiquiatria, da psicologia e do comportamento. Então, quando a gente vê Jesus Cristo falando aquelas lindas histórias edificantes, né, utilizando a parábola para nos ensinar, e até a forma com que ele lidava, né, o comportamento, a atitude dele diante de uma situação adversa, a gente vê que ele o tempo todo está nos ensinando e nos mostrando a lidar com as nossas emoções. Medo, frustração, dor, sofrimento, né? Além disso, ele sempre está nos convidando a avançar, a sairmos do estágio em que a gente se encontra e ir para um estágio acima, né? Então, todos esses exemplos que a gente verifica no Evangelho, né, da vida do Cristo, é sempre com a intenção de que a gente avance, com a intenção que a gente saia, né, daquele estágio em que a gente se encontrava. E muito interessante, que é com amor, né? O que o Cristo mostra pra gente que não é preciso temor, né? A gente pode lidar com as nossas emoções e com as nossas dores e trabalhar para avançarmos com amor e não com temor, né? Não com medo. Então, dentro da conceituação do medo, né, o que vem a ser o medo? O que a gente sente, como que a gente supera? Do ponto de vista da filosofia e da ciência, a gente tem algumas definições, né? Então, de acordo com Aristóteles, um medo é uma dor ou agitação produzida pela perspectiva de um mal futuro que seja capaz de produzir morte ou dor.
Então, ele fala que a gente não tem medo necessariamente de pequenos males, mas sim daquilo que pode causar grande sofrimento. Já Santo Agostinho, ele coloca a dor do ponto de vista de um caráter mais ativo, que vem da vontade, né? Relacionando isso às nossas emoções. Então, por exemplo, o que ele fala? O que é o medo, se não a vontade que rejeita coisas não desejadas? Então, eu não quero determinada coisa, eu tenho a vontade, né, de rejeitar determinada coisa e por isso eu sinto o medo. Freud, ele já foi de forma mais biológica, né? O que ele fala? É um estado biologicamente útil, já que sem ele a pessoa se acharia exposta a consequências graves. Então, o que a gente vê nesse sentido? Um exemplo muito clássico, né? Quando você vai atravessar uma rua movimentada, você não simplesmente, se você estiver em sã consciência, simplesmente vai. Você para, você reflete, você olha, você escuta, né? O que é aquilo? O próprio organismo da gente tem de se autoproteger. Né? Então, dá aquela sensação de medo, aquele sentimentozinho de medo de fazer determinada ação. Por quê? Porque o seu corpo, biologicamente, ele vai se proteger. Né? Para que você não tenha nenhuma injúria, um machucado, alguma coisa nesse sentido, ou até a própria morte. Mas aqui a gente está falando do sentido do medo, do medo instintivo, daquele medo que vai te proteger. É claro que aqui a gente não está falando de fobias, né? Aquelas pessoas que têm medos exagerados, medo de andar de avião, ou medo de... A fobia, ele é um medo exagerado. Então, ele tem que ser tratado e pode ser tratado. Né? Deve ser tratado, na verdade. Eu peguei mais dois escritores brasileiros, né? Dois escritores brasileiros que falaram duas frases que eu achei muito interessante. Guimarães Rosa, que fala: o medo é a extrema ignorância em momento agudo. E Victor Hugo, no mesmo sentido, fala: o medo nasce da ignorância. Então, pensando no medo, na maioria das vezes a gente tem medo de algo que a gente não conhece. A partir do momento que você passa a conhecer aquilo, que você passa a entender aquilo, você desmistifica determinados pensamentos. É o que acontece com a criança. Quando ele é pequenininho, se você incutir nele que existem fantasmas, que existem monstros, né, ele vai ter medo. Ele vai acreditar naquilo, ele vai ter medo. Conforme ele vai crescendo, ele vai vendo que aquilo é fantasia, que aquilo não existe, e esse medo vai sendo desmistificado, né? É muito importante que a gente entenda também que nós devemos procurar o conhecimento. Né? Que muitos dos nossos medos podem ser desmistificados pelo conhecimento. Né? E a importância disso. Então, dentro da parábola dos talentos, entrando agora na ideia evangélica da nossa palestra, né? Tirando agora o lado filosófico, ciência da conceituação do medo. Então, como eu disse anteriormente, Emmanuel escreveu esse capítulo baseado na parábola dos talentos. Eu não vou falar detalhadamente da parábola, mas vou explicar um pouquinho até para a gente poder entender e conceituar. Então, existia um senhor, né? E ele chamou 3 servos. E ele ia fazer uma viagem, e o que ele fez? Ele chamou o primeiro servo e falou: olha, eu vou te dar 5 talentos. O que eram esses talentos? Talentos podia ser considerado uma moeda da época. Né? O segundo servo, ele entregou 2 talentos, e para o terceiro servo, ele entregou 1 talento. Passado um tempo, ele retornou, e aí, quando ele voltou, ele chamou os 3 servos, né, e perguntou para o primeiro: o que você fez com 5 talentos? Ele: olha, senhor, eu negociei os meus talentos e consegui ganhar mais 5 outros talentos. O segundo servo, a mesma coisa, eu negociei e ganhei mais 2 outros talentos. E ele falou: e o terceiro, né, o que você fez com o talento que eu te dei? Ele falou: olha, senhor, ele já começou a justificar, né? Normalmente é assim que a gente faz. Senhor, é o seguinte, eu fiquei com medo. E tendo medo, eu escondi na terra o meu talento. É interessante a gente observar nessa parte que, veja bem, o Senhor, e aí a gente vai entender Senhor como Deus, ele deu talentos diferentes para cada um dos servos. Não foi igual. Ele não igualou todo mundo no 5, no 2 ou no 1. Ele deu talentos diferentes. Por quê? Porque Deus, ele sabe das nossas condições. Ele entende a condição e a maturidade espiritual de cada um. Então, ele vai dar aquele talento que você tem condições de multiplicar. Aquele talento que você tem condições de deixar fluir e de avançar. Né?
E é interessante a gente pensar nisso, que da mesma forma que Deus dá de acordo com a condição de cada um, ele vai esperar resultado de acordo com a condição de cada um. Né? Então, eu posso dar um talento para Ana, 10 talentos para Ana, e ela me voltar 100. Eu dou um talento para a Tânia, eu não posso esperar que a Tânia me devolva 100. Embora a gente saiba, né, que a gente pode fazer transformar em 1000. Nós sabemos disso. Né? E quando a gente entra no Livro dos Espíritos, na pergunta 909, Kardec faz uma pergunta para a espiritualidade. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Então, a gente pode nos melhorar, a gente pode dar um salto grandioso no processo de evolução, fazendo a nossa reforma íntima. Isso é possível de forma substancial? E a espiritualidade responde sim, frequentemente, né? Fazendo esforços muito insignificantes. O que nos falta, então, é vontade. Deus entende isso. E às vezes a gente tem preguiça mesmo. Falta o quê? Vontade de nos esforçarmos, de nos disciplinarmos e fazer mais. Né? Dentro disso, é interessante falar, que eu estava num dos estudos, né, ouvindo várias palestras, lendo algumas coisas, eu vi uma palestra do Divaldo, uma historinha com o Divaldo bem interessante, com um dirigente de uma casa espírita. O dirigente chegou na casa espírita e falou para ele, olha, Divaldo, eu não vou poder continuar na presidência da casa, eu não vou poder continuar dando palestra, porque eu fui me avaliar e eu sou uma pessoa muito cheia de defeitos. Eu tenho muitas sombras dentro de mim. Eu não tenho moral para ir lá na frente falar com as pessoas. E aí o Divaldo, muito sabiamente, né, virou para ele e perguntou, escuta, fulano, como é que a gente limpa um cano sujo? Alguém já viu essa? Não? Como é que se limpa um cano sujo? E aí ele fala, passando água limpa. Ele fala, então, esse é o trabalho de Jesus. Se você não permitir que a água flua, ela sempre vai ficar suja. Então é isso, você tem que permitir que a água, no momento ela vai ser suja, depois ela vai ficar opaca, até ela se tornar cristalina. Não é abandonar a obra, né? Se você abandonar, você não vai conseguir agir da forma a encontro da proposta, né, que o Cristo trouxe para nós. E é interessante que essa historinha do Divaldo, ela vai de encontro com a parábola dos talentos. Né? Porque apesar de Cristo ter dado exemplo de quantidade, 5 se transformou em 10, 2 se transformou em 1, 2 se transformou em 4, aquele que era só 1 não fez nada, apesar dele falar em quantidade, o que Jesus quis dizer para nós não é o quanto a gente tem que dar, quanto a gente tem que devolver. Olha, eu te dei, Cecília, eu te dei saúde, eu te dei vários talentos, você tem que me devolver. Não é a quantidade. E sim a minha disposição para o trabalho. A minha vontade em viver a lei do trabalho. E não sermos pessoas ociosas. Né? Então, a parábola, ela nos fala a respeito disso. Não necessariamente do quanto eu tenho que dar, mas sim da disposição que eu tenho para servir, da disposição que eu tenho para trabalhar. Né? E aí a gente tem que se lembrar sempre que Jesus, o governador do nosso planeta, ele não precisava vir à Terra. Ele não tinha necessidade de encarnar no planeta Terra. E ele veio, né, entrou aqui nessa armadura, porque para ele esse corpo físico era uma armadura. Então ele teve que entrar aqui. Para quê? Para nos ensinar, né, por meio da vida dele, por meio dos ensinamentos, das atitudes dele, e nos capacitar. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê que o tempo todo o Cristo está nos capacitando. E ele não está nos capacitando para sermos pessoas inertes, para ficarmos parados, para enterrar os nossos talentos. Então, é isso que a parábola fala. Nós não estamos aqui para enterrar os nossos talentos. E ainda dentro do capítulo do Emmanuel, ele fala, a parábola nos fala sobre o desperdício que o medo provoca na alma humana. Então, por termos o sentimento de medo, por fazermos comparações, então às vezes a gente olha para
para o nosso irmão e falar, mas ele é muito mais preparado do que eu. Aí ele fala muito melhor do que eu. Ele tem muito mais condições financeiras do que eu. A minha condição é tão pouca. Né? Mas, na verdade, a gente pode fazer sim. Cada um dentro da sua condição, como eu falei anteriormente. Né? Então, a gente fica nesses medos. Medo de trabalhar, né? Medo da dor. Ah, então eu não vou me envolver porque eu posso sofrer. Medo da incompreensão. Medo de sofrer, né? Quantas e quantas vezes a gente, por medo, isola muitas outras relações até por ter esse medo, né? E principalmente eu grifei medo de servir. Porque eu como trabalhadores da última hora, o Haroldo fala muito bem isso em várias palestras, nós somos os trabalhadores da última hora, nós estamos aqui para servir. E quando a gente serve, é um bem que a gente faz a nós, é um bem que a gente faz ao nosso próximo. Então, a gente tem que aprender que a gente pode servir, né? E o que significa servir, né? Então, servir significa sair do próprio ego infantil, que chora as dores, servir. Todos nós passamos por dores, por sofrimentos, né? Mas não é significa que eu tenho que, eu não sou. Não, você está sofrendo, você pode chorar a sua dor, mas você pode servir também. Né? Apesar das mãos calejadas, servir. Apesar dos joelhos desconjuntados, servir. Emmanuel fala isso nesse mesmo livro, o Fonte Viva, no capítulo 52, que o título chama Servir e Marchar. Né? Então, a gente tem que ter o quê? Disposição pessoal para servir, né? Mas onde eu vou servir? Como eu vou servir? Eu vou fazer um trabalho voluntário, né? Eu vou me dedicar a uma obra voluntária. Isso é uma forma de servir o próximo? Sim, com certeza. Não é somente essa forma, a gente pode servir da forma mais simples, né, possível. E a gente tem um ambiente que a gente chama de ambiente primário, onde a gente aprende como servir, né, de que maneira eu vou servir. É o ambiente da família, né, de que forma que eu vou executar as minhas tarefas, de que forma que eu vou aprender a lidar com a minha intolerância, com o meu orgulho, com as dificuldades que eu tenho. Né? A família, ela acaba sendo esse caldeirão onde a gente tem a oportunidade de treinar esse processo de serviço. E depois a gente passa isso para quê? Para o ambiente secundário. Então, a família tem essa base inicial e o ambiente secundário na escola, no meu trabalho, ou então na minha vida, no ambiente religioso do qual eu frequento, no ambiente esportivo, ou na minha cidade, independe, né? É lá onde eu vou ter a condição de executar a minha tarefa de servir, né? E às vezes a gente pensa assim, não, mas a minha profissão é tão... Não tem muito, né? O meu serviço é arquivar dados, é coisa muito simples, né? Mesmo assim, a gente tem que lembrar que a gente tem relações. Não é porque o seu trabalho não é um trabalho do ponto de vista de serviço muito valorizado, vamos dizer assim, pelo mundo, que você não pode, junto às relações com as pessoas que você tem, executar o seu trabalho de servir, né? O ambiente do trabalho, com a relação que a gente constrói com as pessoas, é uma maneira de servir. Então, quando o servo, ele fala que teve medo, né? Eu tive medo, ele deixa claro que ele sentiu um sentimento de incapacidade, que é o que muitas vezes a gente faz. Né? Eu não vou fazer determinada ação porque eu não sou capacitada para isso. Então, deixa que fulano faça. E quando eu faço isso, o que acontece comigo? Eu fico na ociosidade. Então, não vou fazer nada. Não, a Ana é mais capacitada. Deixa que a Ana fala. Deixa que a Ana faça. Porque eu não me sinto capaz para fazer. E aí eu fico aonde? Na ociosidade. Foi isso que aquele servo fez, né? Ficou na ociosidade. E aí a gente tem um estudo que chama Estudo da Omissão, que foi um evento que ocorreu em Nova York em 1978, no Queens. E uma moça, era de madrugada, e essa moça, ela estava sendo esfaqueada. E ela começou a gritar, e aquele movimento de madrugada, e as pessoas começaram a abrir as janelas e gritar, né? Deixa a moça, para com isso, não sei o quê. E aí,
A pessoa que estava fazendo isso com ela se assustou e se escondeu. Como as pessoas viram que cessou o barulho, né? Todo mundo fechou sua janela e foi dormir. Ele foi lá e terminou o serviço. No outro dia, a polícia foi investigar, né? Colher informações, quem podia ser testemunha daquele crime e tudo mais. E aí, eles verificaram que naquela noite, 38 janelas foram abertas. 38 pessoas, no mínimo, ouviram, escutaram e se manifestaram diante de alguma coisa que estava acontecendo. Talvez eles nem sabiam exatamente o que era, mas estava acontecendo alguma coisa. E aí eles perguntaram, né? A polícia perguntou, escuta, por que que você não fez nada? E a resposta foi praticamente a mesma, todos. Porque eu pensei que alguém faria. Isso gerou um estudo psicológico, que chamou depois estudo da omissão, onde os estudantes, as pessoas que estudaram isso na época, verificaram que a omissão é uma forma de violência. Quando eu omito, quando eu deixo de fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu estou me omitindo, né? E isso pode, sim, gerar uma violência. Não significa que você vai executar, não é isso, mas indiretamente, né? E então, a gente vê novamente que o ensinamento do Cristo está focado aonde? No bem que não foi feito do que no mal que foi realizado. A gente só fica preocupado no mal, né? Mas e o bem que você deixou de fazer? Porque na maioria das vezes, o mal, ele é executado por ignorância. A gente sempre tem que lembrar disso. Os nossos irmãos encarnados e desencarnados, eles executam o mal porque eles desconhecem o bem, eles ignoram o bem. Agora, a gente tem que saber, se você sabia o que devia ser feito, você tinha que ter feito. Então, quando a gente volta na parábola dos talentos, aquele servo, ele sabia o que ele deveria fazer. Foi dado a ele um talento, ele tinha condições de executar a tarefa dele, né? Por ociosidade, por medo, ele não fez, né? E aí a gente tem isso, né? O medo, ele provoca a violência da omissão, gera ociosidade e indisposição para servir. Só concluindo o finalzinho lá da parábola, o Senhor, né, pelo fato do servo saber o que deveria ter feito e não fez, lhe foi tirado o talento. A gente tem dois exemplos muito interessantes, dois personagens históricos, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, Gandhi e Hitler. E eu coloquei ali que eles têm características semelhantes, né, num aspecto. Quando a gente pensa nessas duas pessoas, a gente lembra que tanto Hitler quanto Gandhi, eles tinham uma capacidade muito grande de aglomerar pessoas em volta daquilo que eles acreditavam, das ideias deles. Ambos tinham falas extremamente apaixonantes. Ambos conseguiram levantar o país onde cada um vivia em torno daquele pensamento, daquele conceito. Ou seja, talentos muito parecidos, mas com movimentação completamente opostas. Então, enquanto Gandhi fez isso utilizando o amor e a paz, né, Hitler fez isso utilizando a guerra e o ódio. Né? Talentos parecidos, mas em movimentações diferentes. E a gente tem que pensar, de que forma eu estou usando o meu talento? Será que eu estou usando o meu talento para o meu bem, para o bem do meu próximo? Né? Ou eu estou usando esse talento sem observar, sem pensar se eu estou trabalhando dentro da obra evangélica? Porque é esse o nosso objetivo aqui. É esse, nós somos seres espirituais passando por experiências terrenas. Então a gente tem que lembrar sempre de que forma que eu estou utilizando os meus talentos. Aqui deu um probleminha. Não sei porquê. É uma frase de Platão. Não tem nada. Não. É uma frase de Platão que está escrito o seguinte. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas eu vou falar o conceito. Que fala o seguinte. Ele diz o seguinte, que é muito fácil para nós entendermos uma criança que tem medo do escuro.
né? Uma criança pequena. É normal que uma criança pequena tenha medo do escuro, né? Aquilo para ela é totalmente desconhecido, ela não consegue ver os objetos, ela não consegue ver as pessoas das quais ela tem segurança. Agora, a pior tragédia, ele coloca até esse termo tragédia, é quando o homem tem medo da luz. E existe muito isso, né? De termos medo da luz. O que acontece? A gente não age, muitas vezes a gente vive na ociosidade, porque quando você age, você avança. E quando você avança, você se ilumina. Mas tem pessoas que têm medo da luz, né? Quantas e quantas vezes a gente escuta falar assim, não, é melhor eu não estudar a doutrina espírita. É melhor eu não ler esse livro, porque isso vai abrir a minha mente e eu vou ver que eu estou fazendo tudo errado. Ou eu vou ver que eu deveria fazer de outra forma. Não, é melhor eu ficar na ignorância mesmo. Eu já escutei isso. Várias vezes. Quantas vezes, às vezes, até a gente mesmo fala, não, melhor não aprender muito esse assunto, não. É muito difícil, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que Cristo, né, e eu adoro essa frase do Cristo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Né? Então, quando o Cristo olhava para nós, isso há 2000 anos atrás, que ele olhava aquele cobrador de impostos, né, a prostituta ou a adúltera, ele não via esses personagens, ele via pessoas, espíritos, com uma capacidade, com um potencial de iluminação muito acima do que o que a gente mesmo acredita em ver. Então ele nos via lá na frente, ele não nos via como aquele ser que estava errando, mas ele via como aquele ser que tinha talentos e que poderia sim fazer com que esse talento fluísse, multiplicasse e seguisse nessa caminhada evolutiva, né? Então, como a gente ainda tem um tempinho, eu vou falar um pouquinho, eu vou passar para vocês um videozinho que eu gostei, que essa semana, segunda-feira, foi Dia dos Professores no Brasil, né? E aí eu achei esse vídeo, chegou para mim, eu sempre falo assim, né? Chegou, né? Entre aspas, coincidentemente, chegou para mim, é de uma professora, uma senhorinha, é um vídeo bem antigo de uma senhorinha. Ela é professora e poeta. E achei muito interessante a forma com que ela coloca, e a gente vê que muitas vezes o medo que nós temos, que nos barra, né? Porque a gente não tem entusiasmo, a gente não tem desejo, vontade pela vida. E para mim foi assim, totalmente edificante ouvir ela falar a respeito disso, né? Com 95 anos de idade. Então, vou passar aqui para vocês. 5 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego à velhice, não me entrego às preocupações, procuro vencê-las com coragem, com destemor, e procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho, a senhora não pode sair com o tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixassem sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põem muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposse dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida e se entreguem ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo nas suas dores, nos seus trabalhos, com conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida,
mais força, mais vontade de viver. Então eu queria finalizar, né, com esse vídeo que fala exatamente isso, né? Para a gente ter entusiasmo na vida, né? O quanto é importante que a gente tenha entusiasmo na vida. E lembrar sempre, né, que o mundo, o planeta hoje, ele está em profunda ebulição. Nós estamos aí caminhando, né? Então estamos nesse processo de transição de mundo, provas e expiações para um mundo de regeneração. E como eu falei anteriormente, eu gosto sempre de repetir, nós somos sempre conclamados, chamados a servir, chamados a ser os trabalhadores de última hora. Esse é o nosso momento. Esse é o momento para separar realmente quem fica, quem evolui aqui nesse planeta e continua a caminhada aqui, ou quem infelizmente talvez tenha que ir para um planeta talvez não um pouquinho atrasado, mais atrasado do que o nosso. Né? Então que a gente tenha, né, eu espero que essa palestra tenha servido para que a gente não enterre os nossos talentos. Né? Que a gente não se enterre, que a gente entenda que todos nós, a gente tem talentos independente, né, de quais sejam, da importância. Temos muito mais de um, com certeza, e que nós podemos fazer essa diferença para nós e para o próximo. Isso aqui é apenas uma bibliografia de algumas coisas que eu levantei. E, por fim, obrigada. A gente fica com a segunda parte, que é o PAC.